Gemuel, um filho de Simeão com um destino extraordinário. Gemuel, um nome frequentemente ignorado nas páginas da Bíblia, esconde uma história rica em significado e relevância para a fé. Filho de Simeão, um dos 12 patriarcas de Israel, Gemuel emerge como um líder exemplar, guiando sua tribo com sabedoria, fé e perseverança. Embora sua trajetória não seja detalhada nas Escrituras, os poucos versículos que o mencionam revelam um homem de caráter inabalável, dedicado aos propósitos divinos e profundamente comprometido com o bem-estar de seu povo. Neste episódio de Ouça a Bíblia, embarcaremos em uma jornada profunda para desvendar a história de Gemuel, explorando sua vida, legado e as lições inspiradoras que podemos aprender com sua jornada. O significado do nome Gemuel. O nome Gemuel deriva da palavra hebraica Yemuel, que pode ser traduzida como Deus estabelece ou Deus coloca. Essa tradução poderosa nos oferece uma pista sobre o caráter e o destino de Gemuel, sugerindo que ele era um homem firmemente estabelecido na fé e dedicado a realizar a vontade divina. O nome Gemuel também carrega uma conexão com a palavra hebraica Yam, que significa mar. Essa associação evoca imagens de força, profundidade e mistério, características que certamente se manifestaram na liderança de Gemuel. Curiosidade sobre o nome Gemuel. O nome Gemuel aparece apenas 5 vezes na Bíblia: Gênesis 46, versículo 10, Êxodo capítulo 6 versículo 15, Números capítulo 26 e versículo 12, 1 Crônicas capítulo 4 e versículo 24 e 1 Crônicas capítulo 5, versículo 14. O nome Gemuel era relativamente comum no período bíblico, aparecendo em textos antigos como o Ostracon de Samaria e o Papiro Nesh. No Talmud, Gemuel é descrito como um homem de grande sabedoria e conhecimento da lei divina. A descendência de Gemuel. Gemuel era filho de Simeão, um dos 12 patriarcas de Israel. De acordo com Gênesis capítulo 46 e versículo 10, Simeão teve 6 filhos: Gemuel, Jamim, Od, Jaquim, Zohar e Shaul. Gemuel era o primogênito, o que lhe conferia uma posição de liderança e responsabilidade dentro da tribo. A vida de Gemuel no Egito. A história de Gemuel se entrelaça com a narrativa do povo hebreu no Egito. Seus antepassados, Jacó e seus 12 filhos, migraram para o Egito em busca de alimento durante uma época de fome em Canaã. Lá, a família prosperou e se multiplicou, mas com o passar do tempo, os israelitas foram escravizados pelos egípcios. É possível que Gemuel tenha nascido durante o período de escravidão. Se assim for, ele teria testemunhado firstam a opressão e o sofrimento de seu povo. Essa experiência certamente moldou seu caráter e o preparou para o papel de líder que ele viria a desempenhar. Curiosidades sobre a vida de Gemuel no Egito. O Midrash relata que Gemuel foi um dos líderes da revolta hebraica contra a escravidão no Egito. Segundo alguns historiadores, Gemuel pode ter sido um dos levitas que auxiliaram Moisés na construção do tabernáculo. O êxodo e a peregrinação no deserto. Sob a liderança de Moisés, o povo hebreu finalmente se libertou da escravidão no Egito. A jornada pelo deserto foi árdua e repleta de desafios, mas Gemuel permaneceu firme ao lado de seus irmãos, demonstrando fé inabalável em Deus e esperança na terra prometida. A conquista da terra prometida. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo hebreu e guiou-os na conquista da terra prometida. A tribo de Simeão, liderada por Gemuel, desempenhou um papel crucial na conquista da região sul da terra. As escrituras narram como a tribo de Simeão se uniu à tribo de Judá para derrotar os cananeus que habitavam a região, Juízes capítulo 1, versículo 1 ao 3. A batalha foi árdua, mas os israelitas, impulsionados pela fé e pela liderança de Gemuel, obtiveram a vitória. Curiosidades sobre a conquista da terra prometida. A tribo de Simeão foi uma das primeiras a receber sua herança na terra prometida. O território da tribo de Simeão e seus desafios. Conhecido como Negeu, o território da tribo de Simeão era árido e semidesértico, exigindo trabalho árduo e inovação para ser cultivado. Apesar das dificuldades, Gemuel incentivou o desenvolvimento de técnicas agrícolas como irrigação e terraçoamento, garantindo a subsistência da tribo. Curiosidade: de acordo com escritos antigos, a tribo de Simeão também se dedicava à criação de gado e à produção de lã, adaptando-se às condições do Negeu. Liderança de Gemuel e suas conquistas.
Além de administrar os recursos naturais, Jemuel estabeleceu um sistema judicial justo e transparente, baseado na lei divina. Ele também promoveu a educação e a fé na tribo, construindo templos e incentivando o estudo das Escrituras. Curiosidade: segundo alguns estudiosos, Jemuel pode ter participado da elaboração do Código Sacerdotal, um conjunto de leis religiosas judaicas. O legado de Jemuel e seu impacto na tribo. Sob a liderança de Jemuel, a tribo de Simeão se tornou reconhecida por sua força, resiliência e fé. A sabedoria e justiça de Jemuel estabeleceram as bases para a prosperidade da tribo nas gerações seguintes. Curiosidade: apesar de relatos bíblicos sugerirem que a tribo de Simeão posteriormente enfrentou alguns desafios, o legado de Jemuel como líder exemplar permaneceu vivo na cultura e tradições da tribo. Lições aprendidas com a história de Jemuel. Liderança servidora. O compromisso de Jemuel com o bem-estar de seu povo nos ensina que a verdadeira liderança se baseia no serviço e na dedicação aos outros. Fé e resiliência. A história de Jemuel nos lembra que a fé em Deus e a perseverança diante das dificuldades são essenciais para superar desafios e alcançar nossos objetivos. Adaptação e inovação. A habilidade de Jemuel em se adaptar às condições difíceis do Negeu nos ensina a sermos flexíveis e criativos diante de circunstâncias desafiadoras. Embora sua história permaneça enigmática em alguns aspectos, Jemuel emerge como um líder inspirador com um legado marcante. Sua sabedoria, coragem e fé na terra prometida servem de exemplo para líderes e indivíduos de todas as épocas. Ao ouvir a história de Jemuel, podemos extrair valiosas lições sobre liderança, fé, resiliência e o poder da comunidade.